Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde para você, viu? Seja bem-vindo, eu sou Marcos Ortiz, estamos na Rádio Web Planeta Guarani ao vivo para mais um Bugre Online, nosso programa de todas as tardes, né? Uma horinha, talvez um pouco mais, falando do Bugre na hora do seu almoço, tá? Véspera de jogo, hein? Sextou, hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Guarani, amanhã, sábado, entra em campo no Brinco de Ouro da Princesa contra o Operário. É desnecessário dizer que é uma partida importantíssima para o Guarani, né? Uma partida, mais uma, em que só a vitória interessa para o Guarani. Uma partida contra uma equipe que lutará, ainda não luta nesse momento. O Operário vem bem classificado, tá? Tem 12 pontos na tabela de classificação. Mas em algum momento o Operário, na nossa leitura aqui da competição, lutará pelos mesmos objetivos do Guarani. Então, com tudo isso apresentado nesse contexto todo, só a vitória interessa, né? Só a vitória interessa para o Guarani. O técnico Júnior Rocha tem o desafio de montar um time competitivo, um time capaz de bem defender, um time compacto, um time sólido, mas um time também ofensivo. Um time que consiga chegar ao ataque, consiga produzir gols. Gols no plural, porque se acontecer alguma falha defensiva, o Guarani terá que fazer mais de um gol, né? Como montará o time Júnior Rocha? Ainda não temos muitas pistas, não. O último treinamento vai ser realizado hoje na parte da tarde. Depois do treinamento, a equipe segue para a concentração, se concentra até instantes antes da partida. A tendência natural é que o Guarani não jogue no esquema com 3 zagueiros, tá? A dupla de zaga do Guarani deve ser formada pelo Léo Santos e pelo Lucas Adel. Essa é a tendência, tá? Tendência, não temos confirmação. Mas existe a possibilidade de o Guarani jogar com 3 volantes. Né? 3 volantes seriam o Anderson Leite, que vai falar conosco em entrevista coletiva. Concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã no Brinco de Ouro da Princesa. O Anderson Leite, o Matheus Bueno e o Camacho. E jogar com, novamente, o Marlon na meia. Marlon fazendo a função de meia, que para mim transforma o Marlon num atacante de beirada de campo, né? O Guarani não sai do seu esquema 4-3-3 com a presença do Marlon, tá? Lá na frente me parece tudo caminhado novamente para João Vitor e Lucas Paraíso repetirem a dupla de ataque. Temos que aguardar a definição. O que pode acontecer aí? Sai o Anderson Leite, sai o Matheus Bueno, perdão, desse time, dessa escalação que eu passei agora há pouco. O restante todo é mantido e entra um atacante pelo lado esquerdo do campo. Quem seria esse atacante? Meu amigo, esse atacante seria o Ayrton. Tá? A tendência natural é essa, é isso que vem sendo trabalhado. Essas as possibilidades aí do treinador para essa partida, tá? O Guarani precisa vencer. Então, nós precisamos torcer e torcer muito para que o Guarani vença a partida, seja com qual escalação seja, né? Independente de quem esteja em campo, que o Guarani entre em campo, vença a partida. Ingressos já estão à venda para a partida, os preços são os mesmos, mas tem um detalhe, nessa partida o tobogã está fechado, tá? A diretoria do Guarani já anunciou no anúncio da divulgação de venda de ingressos, tobogã fechado, então R$60 a inteira, R$30 a meia embaixo do tobogã, 20 e 40 na cabeceira principal. Preciso até confirmar os preços aqui, tá? Para saber se não tem uma redução de valor por conta do tobogã tá fechado. Vou abrir aqui a ilustração do Guarani, vamos lá. Cabeceira sul, perdão, o artista estava falando besteira já. Cabeceira sul, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Tobogã inferior, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Vitalícia, R$60 a inteira, R$30 a meia entrada. E o ingresso de visitante, obviamente, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Nas vitalícias, além do preço do ingresso, se você não tiver acesso ao setor, né, não tiver cadeira vitalícia no seu nome, você tem que comprar também um convite por R$30 para ter acesso ao local, tá? Então, esses são os valores do ingresso. Lembrando, tobogã fechado,
Tá? Então, tobogã inferior, por conta do tobogã estar fechado, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada. Cabeceira Sul, R$40 a inteira, 20 a meia entrada, Vitalícia 60 e 30, e o ingresso dos visitantes a R$40 a inteira, R$20 a meia entrada também, tá? Esses os valores dos ingressos para a partida de amanhã, Guarani e Operário no Brinco de Ouro da Princesa. Mais um detalhe, com a camisa, paga meia em todos os setores do estádio, então o preço está legal, todo mundo pode ir, e eu peço para você, torcedor do Guarani, que vá ao estádio. O Guarani precisa do seu torcedor. O torcedor do Guarani é o único que consegue fazer algo nesse momento, algo fora do campo, né? Você quer manifestar a sua indignação, quer protestar? Use o estádio para isso. Use a arquibancada do estádio para isso. O Guarani venceu o jogo, você não está satisfeito, você quer continuar o seu protesto? Use o estádio para isso. Faça a sua manifestação ali dentro do estádio. Mas vá ao estádio. O horário da partida é bom, o jogo começa às 17 horas, é um horário legal, dá para todo mundo ir, um sabadão à tarde, né? Um dos horários tradicionais aí do futebol brasileiro. Então, dá para todo mundo ir. Se nós pudermos ter um bom público, muito bom. Muito bom, tá? Tenhamos um bom público, porque o Guarani precisa da gente, cara. O Guarani só tem o seu torcedor nesse momento. De verdade, o Guarani só tem o seu torcedor nesse momento e vai precisar desse torcedor para buscar os seus objetivos na competição. Sejam quais forem os objetivos do Guarani, viu, na competição. Sejam quais forem os objetivos, o Guarani precisa do seu torcedor. Se o objetivo for escapar do rebaixamento, o Guarani precisa do seu torcedor para escapar do rebaixamento. Se o objetivo for meio de tabela, o Guarani precisa do seu torcedor para chegar ao meio da tabela. Se o objetivo for, ainda que, parece lorota falar isso agora, né? Parece algo impossível, encostar no G4 da competição, o Guarani precisa do seu torcedor para isso, tá? Precisamos fazer a nossa parte. Ponto. É tudo que eu posso pedir para você. Isso posto, vem para o WhatsApp, vamos bater um papo sobre o Guarani, já vai mandando sua mensagem, temos os comentários pré-gravados do Cleiton Vendemiato, do Beto Toledo, e vamos começar em seguida, depois da chamada do WhatsApp, a ouvir a entrevista coletiva do Anderson Leite, concedida hoje pela manhã no Brinco de Ouro da Princesa. Vem para o WhatsApp. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Como sempre, você já sabe, no oferecimento deles, os nossos patrocinadores. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Roger Aires, Massa Boa, alimentos congelados, representante exclusivo para Campinas e região. Então, nos ajude a levar a marca Massa Boa para todos os comércios de alimentos de Campinas e região, tá bom? Não importa o tamanho do comércio, o importante é que tenha produto da marca Massa Boa à venda para que você possa consumir, constatar a qualidade do produto e ficar freguês de caderneta, né? Massa Boa, Roger Aires. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, Roger. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Clínica Soul, a gente sempre fala, uma clínica de referência na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, também no ABCD paulista, né? Se você mora nessa região, precisa de algo na área de ortopedia, fisioterapia, procure a Clínica Soul, Dr. Pedro Basti Jorge, grande bugrino, Dr. Rafael Basti Jorge, também grande bugrino, toda a sua equipe estão lá para atendê-lo. Se você não mora nessas regiões, o jeito de ajudar a divulgar o trabalho deles é esse aqui, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. É só acessar soumaisbemestar.com.br ou então seguir no seu Instagram o @soumaisbemestar. Aí você vai receber um material extremamente importante e relevante na área de saúde para melhorar as dorzinhas do seu dia a dia, sua qualidade de vida e tudo mais. Clínica Soul e portal soumaisbemestar.com.br. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho também.
Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. A Green Lion com o Leonardo Gonçalves, a Paola Crisóstomo, que ontem nos mandou uma linda foto da Laurinha durante o programa noturno. Um beijo na bochecha da Laurinha. Tudo que você precisar na área de comunicação visual, fachada para sua empresa, lonas, placas de PVC, mais esses materiais todos que a gente divulgou, brindes personalizados, presentes personalizados. Está chegando o Dia dos Namorados, manda fazer um presente personalizado para sua namorada. Entre em contato com o Leonardo Gonçalves. Se você tiver alguma dúvida, ele vai te responder e vai dizer, eu faço, para você eu faço, tá bom? Aí recebeu o seu orçamento, fala que você ouviu na Rádio Planeta Guarani que você vai ganhar desconto. Desconto só por ter ouvido na rádio. Bacana, né? Legal, obrigado, Léo, tamo junto. E hoje a gente começa a divulgar a marca primeiro, né, da GM Tendas e Galpões. GM Tendas e Galpões, do nosso querido amigo Mário lá de Paulínia. Tá? O Mário entrou em contato conosco, disse assim, Ortiz, eu quero ajudar, eu quero me tornar patrocinador da Rádio Planeta Guarani, porque eu gosto muito do trabalho, sei da importância dele, reconheço a relevância dele. Até disse ele, poxa, Mário, mas a sua empresa é tão segmentada, eu não sei se eu consigo encontrar público para ele. Ele falou, cara, isso é o que menos importa. Nós queremos colaborar com a Rádio Web Planeta Guarani para a manutenção do trabalho, tá? Então, estamos até o final da temporada com a GM, né, Tendas, nos ajudando aqui, né, colaborando, patrocinando a Rádio Planeta Guarani, Tendas e Galpões. Depois nós vamos bolar os spots e tudo mais, né, da GM para divulgarmos a propaganda, a publicidade também, mas a marca GM Tendas e Galpões já está aí ilustrando a nossa chamada, o nosso material gráfico, né, nossa comunicação visual. Mário, muito obrigado, viu? Obrigado, seja bem-vindo, que seja uma parceria de sucesso, duradoura, que a gente comece agora com esse vínculo até o final da temporada, mas que a gente possa estender isso por muito e muito tempo, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo pela confiança, tamo junto, e se você puder, se junte a ele. Faça a mesma coisa, junte-se a ele, traga a sua marca para a Rádio Planeta Guarani, porque nós precisamos realmente do seu apoio, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho diário aqui de falar e de comunicar Guarani Futebol Clube para todo mundo, tá bom? Vai ser um prazer recebê-lo aqui, vai ser um prazer fazer o programa divulgando a sua marca, vai ser um prazer ter o spot comercial da sua marca ali nos intervalos, nas propagandas, né, das reprises da Rádio Web Planeta Guarani também. Então, venha para cá, traga a sua empresa, vamos fortalecer o trabalho da rádio para a gente poder ter tudo isso por muito, muito tempo, né? Por um período longo, duradouro. Já são 5 anos de Rádio Web Planeta Guarani. Daqui a pouquinho, faltam 2 meses para a gente completar 5 anos no ar com essa nova fase da Rádio Planeta Guarani. Junte-se a ele, tá bom? Um grande abraço para vocês todos aí, patrocinadores da rádio, tá? A Green Lion, a Clínica Soul, o Portal Soul Mais Bem-Estar, Massa Boa e agora também a GM Tendas e Galpões, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Humildemente nós agradecemos. Eu anunciei, vamos começar ouvindo então a entrevista coletiva do Anderson Leite, volante do Guarani, e se deu entrevista coletiva, muito provavelmente vá para o jogo, né? Se deu entrevista coletiva, deve ir para o jogo o Anderson Leite. Vamos ouvir o que fala o volante do Guarani nessa entrevista concedida hoje pela manhã no Brinco de Ouro da Princesa. É um momento, claro, de alerta, né? Um momento de crise dentro da Série B. E imagino que você defenda a qualidade técnica desse grupo, confie na reação, mas uma das grandes preocupações da torcida neste momento é como fica a confiança dos jogadores. Como é que vocês trabalham isso? Você é experiente dentro da competição, vocês têm apoio de psicólogo, vocês se reúnem. Como é que vocês podem trabalhar a questão da confiança para sair desse momento de crise do Guarani? Claro, nós estamos muito incomodados com a situação. Nós temos um grupo, sim, qualificado. É um momento indelicado na competição. Sabemos da nossa responsabilidade, temos nos cobrado todos os dias. Nos reunimos ontem com a direção, vamos nos reunir hoje só os atletas. Sabemos que temos que reagir o mais rápido possível. Não é uma situação feliz, sabemos da camisa que estamos vestindo e queremos reagir o mais rápido possível para que nós possamos não voltar mais para essa situação indelicada que estamos vivendo. Diego Alves, da IPTV.
Como é que repercute dentro do grupo uma situação como a dessa semana, né? Após a derrota, houve uma movimentação do Conselho Administrativo com a direção de futebol para avaliar a continuidade do trabalho do Júnior Rocha. Como é que isso para o grupo de jogadores repercute, assim, essa situação de possibilidade de término de um ciclo, né? Isso como é que cai dentro do grupo com os jogadores? Cara, nos incomoda muito, né? Porque às vezes nesse momento a pressão vai só pro treinador, né? Sendo que é o conjunto responsável por todo esse momento indelicado do clube. Então a gente fica incomodado e a gente se cobra porque a gente sabe que tem que reagir. Então a conversa entre nós é que a gente possa se unir cada vez mais. O Júnior é um grande profissional, temos trabalhado muito forte, tem muitas ideias, estamos trabalhando arduamente. Então a gente tem que reagir, a gente precisa vencer. Quando não vem as vitórias, a culpa cai só no treinador. Mas sabemos da nossa responsabilidade, nós estamos unidos para que possamos sair dessa situação. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. A gente sabe da pressão. Neste momento o Guarani faz seu pior início de campeonato brasileiro da Série B dos pontos corridos na história. Mas você, retornando de lesão, já realizou 3 partidas pelo Guarani, ficou de fora do início da Série B e foi até titular na última partida. A gente vê a ineficiência do Guarani no meio de campo para a criação de jogadas. A gente vê o Lucas Paraíso, o Caio Dantas anteriormente, quando estava jogando como titular, tinha que buscar muito a bola, não conseguia receber bolas fáceis ali para pelo menos chutar no gol aquele centroavante para marcar os gols. Você retornando para a titularidade do Guarani, aonde você se encaixa nesse meio de campo do técnico Júnior Rocha? Você faria um segundo volante? Jogaria um pouco mais à frente? Como você se encaixa? Como você se vê e na sua característica, onde você gostaria de jogar nesse meio de campo do Guarani? Cara, eu acho que, tipo assim, eu tenho a minha característica, o Bueno, ele tem a dele, nós somos o volante ali de saída de jogo. Claro que também por conta da lesão, que nós temos 2 meia. O Bruninho que está retornando agora, e o Luan, que ainda está em recuperação, são caras de criação de jogada, né? Então a gente sente falta também de um cara assim. Então a gente tem que ir se adaptando conforme as peças que a gente tem. Infelizmente está acontecendo as lesões, pela competitividade, pelos treinos árduos que a gente está fazendo, mas cada um sabe da sua responsabilidade e tem que se adaptar conforme o estilo de jogo do treinador. Anderson, Fábio Oliveira da RFTV. Momento delicado do Guarani, você disse que o grupo está incomodado, né? Que recado você pode deixar para o torcedor bugrino nesse momento tão delicado que o clube está passando? Cara, é dizer para o torcedor que nós sentimos também a tristeza deles, né? Porque eles amam o clube, o Guarani, junto com o Santos, hoje, na minha opinião, é uma das camisas mais pesadas que tem na Série B. Então, tem essa pressão, tanto interna nossa, como externa também, e dizer ao torcedor que nós precisamos do apoio dele, porque eu sei a tristeza que eles estão sentindo pelo momento que nós estamos vivendo, nós também estamos incomodados com isso, mas nesse momento, cara, a gente tem 2 opções: abrir mão de tudo, largar e desistir, ou continuar lutando, trabalhando, apoiando um ao outro para que a gente possa sair dessa situação junto. Na matemática de vocês, pegando os jogos em casa, vocês têm tido esse tipo de conversa? Bom, vamos buscar primeiro vencer os jogos em casa, depois para buscar fora. Você acha que é uma matemática possível de ser feita nesse momento? Porque o Guarani tem que partir de algum princípio, né? Para buscar reação não adianta fazer uma projeção a longo prazo, tem que partir de algum princípio para quebrar essa escrita negativa, né? Você está correto, a gente tem conversado bastante. Claro que os jogos em casa, eles são fundamentais, a gente está jogando ao lado do nosso torcedor e é muito importante vencer, e a gente precisa vencer. Fazer grandes jogos é importante, mas a gente precisa estar ganhando o jogo. Quem vê o último jogo, vê o resultado, na minha opinião, não condiz com o que foi o jogo. Então, dentro de casa a gente precisa vencer, não somente dentro de casa, igual eu falei, nós somos o Guarani. Não é somente cá, a gente tem que buscar ponto fora também. Mas muito mais importante aqui, porque a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Olha, até pegando um trecho do que você falou aí sobre o último jogo, né, que o placar talvez não reflita o que aconteceu, né? Internamente, qual tem sido a avaliação, assim, de vocês, do grupo de jogadores, da comissão técnica? Qual tem sido a avaliação do que mais tem pesado para as derrotas, né? Se são questões individuais dentro do jogo, se coletivamente ainda precisa acertar alguma coisa especificamente. Partindo de vocês, assim, o que tem sido o principal entrave, assim, que está afastando o Guarani das vitórias nessas primeiras rodadas?
Cara, eu acho que, igual eu tinha falado no começo, né, as derrotas elas são coletivas, né? Então, quando se erra um atleta, erra todos, porque às vezes é a falta de posicionamento de um que acaba prejudicando o outro. Então, infelizmente, nós tá tendo isso, né? Faz bons jogos, a gente consegue manter um nível bom na partida assim, mas infelizmente muitas falhas individuais nossas e coletiva têm prejudicado o nosso resultado. Então a gente tem conversado para que a gente possa acertar isso o mais rápido possível, porque não é somente fazer, igual eu falei, bons jogos, a gente precisa realmente do resultado. Anderson, você é jogador experiente, já jogou a Série B várias vezes, até subiu com a Chapecoense em 2020, sabe muito bem da competição. O Guarani está na zona de rebaixamento, na lanterna, mas para você, na sua visão, vendo o Guarani hoje e o elenco, você nos bastidores também, nos treinamentos, falta essa confiança que a gente sempre fala e a gente percebe um pouco do Guarani, às vezes jogar um pouco com a cabeça baixa, não procurando jogadas ofensivas. Na sua opinião, falta essa confiança e até essa pressão externa, às vezes do treinador, o segundo treinador em 8 jogos está na corda bamba para a partida de amanhã. Isso também dá uma pressão a mais para o time, principalmente jogando em casa amanhã? Cara, a Série B ela é um campeonato muito difícil, né? Então, quando você está num clube igual o Guarani e não se tem a vitória, a pressão é muito grande. E às vezes a confiança ela acaba realmente saindo um pouco fora. Então a gente entende que o resultado vai trazer essa confiança novamente. Porque a gente sabe a camisa que a gente está vestindo. Então a gente precisa realmente, não é vir aqui e ficar dando justificativa, desculpa, a gente precisa do resultado. Bom, tá aí a entrevista coletiva do Anderson Leite, volante do Guarani. Primeiro, né, uma reunião com a diretoria aconteceu ontem, hoje vai haver uma reunião do elenco, acho que sem a participação da comissão técnica, só o elenco, só os jogadores estarão presentes nessa reunião. Eu espero que depois de tanta reunião se chegue a um consenso de que é preciso jogar bola, né, de que é preciso jogar futebol. Gostaria de saber qual foi o contexto da fala da direção do clube, né, com os atletas, com a comissão técnica, com tudo mais, com todo mundo que esteve presente a essa reunião, né? Se foi um contexto de, não, tá tudo bem, nós vamos reagir a qualquer momento e tal, ou se, negada, o que está faltando aí? Está faltando alguma coisa? O que precisa para reagir? A gente precisa ganhar jogo. Né? Precisa saber qual foi também o contexto dessa reunião, né? Porque se não for uma reunião para cobrar jogador, uma reunião para passar apoio nesse momento não vai mudar muita coisa não, né? Nós vamos ouvir sempre das pessoas que estão ligadas ao Guarani Futebol Clube o argumento de que o elenco é bom e de que o grupo é forte. Eu não tenho a esperança de ouvir algo diferente disso em momento algum, tá? Informações de bastidores aí na reunião feita com o Júnior Rocha. Me parece que alguns integrantes da diretoria do Guarani, né, do Conselho de Administração, estiveram bastante insatisfeitos com o fato dele dizer que o time evoluiu. Me parece que há uma orientação para que o Júnior Rocha mude até o tom das suas declarações aí nas entrevistas coletivas. Tá? Isso, lógico, em caso de tropeço do Guarani, que a gente torce para que não aconteça, né, para que o Guarani vença a partida. O Anderson Leite claramente diz aí que ele é substituto do Matheus Bueno, né? Ele fala claramente ali, né? Bom, se bem que na verdade ele deixa insinuar que ele é substituto do Camacho, né? Ele e o Matheus Bueno têm seu jeito de jogar, né? São jogadores que fazem bem a saída de bola e tudo mais, mas que eles sentem a falta de um meia. Poxa, se o atleta está dizendo que sente a falta de um meia, será que o treinador não percebeu ainda que a opção que ele está usando para a posição não é adequada, né? Será que ele não percebeu ainda que o Marlon fazendo a função de meia não é o jogador adequado para essa posição? Que o Guarani precisa de um jogador capaz de fazer articulação ofensiva e não de um jogador que abra pela beirada do campo, mais um aberto pela beirada do campo, né? Será? Camisa mais pesada, tudo bem, a camisa é pesada, mas se vocês aceitaram o desafio de jogar com essa camisa, tá na hora, né? Tá na hora de fazer ponto. Bom, Anderson, vá ao campo, renda o que se espera de você e traga a vitória. O Guarani só com uma vitória não sai da zona do rebaixamento, mas se recupera, né? Pelo menos nesse momento. Com 3 pontos, o jogo é em casa, é importante ganhar em casa. O torcedor do Guarani precisa dessa vitória, os jogadores do Guarani precisam dessa vitória, mas aí um pedido, eu gostaria de ver os jogadores se comunicando mais em campo, né?
O jogador posicionando o companheiro, eu não vejo isso, não vejo. O jogador falando, ó, marca lá, marca aqui, corre lá, você está correndo errado, você finalizou aqui, era para tocar lá. Não vejo isso, não vejo vocês se comunicando, não vejo um companheiro ajudando o outro ali, num erro, numa falha possível, não vejo. Então, que vocês comecem a se comunicar também dentro de campo, porque isso é parte do jogo, né? É parte do jogo. Se você não está na jogada, você está vendo o lance de uma forma privilegiada, né? Diferente do seu companheiro. Aconteceu a jogada, já posiciona o companheiro, já passa para o... você mesmo diz, né? Quando um erra, erra todos, né? Então, quando um erra, erra todos, né? Bom, tem muito mais a falar não, porque é uma entrevista para mim extremamente protocolar e... Entrevista com atleta nesse momento, gente, eu acho desnecessário, de verdade. Eu acho uma superexposição do atleta, porque todo mundo está insatisfeito com o time do Guarani. E a insatisfação é com comissão técnica e jogador, né? Todo mundo que vier falar nesse momento vai ser criticado. Toninho Cecílio foi duramente criticado aqui pelos nossos ouvintes, depois da entrevista que nós apresentamos ontem. Não vamos repercuti-la hoje de novo. Vou montar um detalhezinho com alguns momentos das falas do Toninho Cecílio para usar hoje à noite, no nosso Boa Noite Bugrão, que é solo, tá? Para a gente voltar a falar sobre o tema das declarações dele. São as coisas mais pertinentes, mais relevantes. É uma entrevista muito longa, são mais de 30 minutos de duração, não dá para ouvir tudo novamente, porque ontem o programa foi até às 11 da noite, né? Por conta desse conteúdo de meia hora. Mas vamos também separar isso hoje à noite, né? Então, Guarani, entra em campo organizado, vence o jogo, ponto. Bota um ponto final nisso, vai para o próximo jogo, vence também, ponto. Tá tudo resolvido. Saída para o Guarani é vencer, é vitória. Uma vitória e um empate, muito pouco. 4 pontos, é muito pouco. É muito pouco, né? Vambora, vamos começar aqui repercutindo os nossos amigos, né? Aqueles que estão no WhatsApp, aqueles que estão mandando mensagem no chat do YouTube. Uma mensagem no WhatsApp, por enquanto, é o áudio nosso de cada dia do Guilherme Sampaio, então nos dá aí hoje, Guilhermão. Paulo Ortiz, boa tarde a todo o pessoal. Cara, é o seguinte, eu tô ouvindo muito torcedor, enfim, comentarista de rádio e tal, principalmente as tradicionais, dizendo que o Operário não é tudo isso, o Operário é um time bem fraco, o Operário, cara, eu não sei se eu dei sorte, o jogo do Operário que eu assisti foi Operário e Perua Maldita. Cara, eu não achei um time tão ruim, não. Assim, lógico que nominalmente você pegando ali é bem parelho ou até pior que o time do Guarani, nominalmente. Mas o futebol que vem jogando, cara, apesar de ser um futebol humilde, eu achei um time até certo ponto bem organizado, viu, Ortiz? O jogo, pra mim, não vai ser tranquilo, não, cara. Concordo 100% aí contigo que é um jogo do nosso campeonato, não agora, mas vai passar a ser nas outras rodadas, né? O Guarani tem que vencer de qualquer forma, né? É o jogo, aliás, para vencer. Mas eu não acredito em jogo tranquilo pro Guarani, não, cara. Eu vi ali um time que joga de uma maneira bem organizada, né? Novamente, não sei se foi um jogo atípico que eu assisti, porque eu só vi um. Guilherme, boa tarde para você. Obrigado pela mensagem. O Operário não é um time bobo. O Operário é um time que aceita as suas limitações e joga com elas, né? Joga de acordo com elas, tá? O Maxwell é artilheiro do Operário. O Ronaldo, centroavante, aquele que a gente conhece, que estava na Inter de Limeira no último campeonato paulista, tá lá também, né? Goleiro é o Rafael Santos, jogou aqui em 2015 pelo Guarani. Tem mais jogador aí, Guarani lá, o Índio, mas está suspenso o Índio, né? Tem mais um aí que eu não vou me lembrar agora. É um time que joga como um time que sabe da sua limitação nesse momento da competição, mas que conquista pontos. Eles estão com 12 pontos. Né? Antes de fazer qualquer comentário sobre o time do Operário, é preciso observar a pontuação do Operário, né? O Operário, assim, ele ganhou o jogo da Piruada, né? Ele deixou de ganhar o jogo no último lance da partida, né? Teria ganho o jogo de 1-0, né? Deixou de ganhar no último lance da partida, um fortuito lance ali.
Saiu o gol da Piruada, mérito individual, né? Mas ele ganhava o jogo até os 50 minutos, sei lá. Até perdi uma aposta com isso, né? Perdi uma boa aposta lá com isso, dava um bom dinheiro, né? Tava abrindo o aplicativo para sacar a aposta, saiu o gol da Piruada, né? Esse é prejuízo do Ortiz, deixa pra lá. Os nossos comentaristas, quando vão falar do adversário do Guarani, eles olham muito pra camisa, Guilherme. Eles não olham pra campanha do time, eles não olham pra pontuação. O Operário só perdeu 2 partidas, né? O time do Operário tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Chegou aos 12 pontos. Mas marca pouco gol, mas também sofre poucos gols, né? Sofreu apenas 5 gols, me parece, até agora na competição. Então, isso já mostra que é um jogo para você ficar atento, né? Um jogo para você ficar esperto, um jogo para você prestar muita atenção, porque o adversário, além de tudo, vem bem posicionado, né? O Operário, creio eu, que um empate o satisfaça. E o time que o empate o satisfaz acha uma bola, se falhar, ganha o jogo, né? Ai. Presta atenção, Guarani. Abre o olho, Guarani. Abra o olho. Vamos passar aqui no YouTube, vamos ver as mensagens que estão chegando aqui. O Thiago Oliveira, obrigado, Thiago. Boa tarde, Ortiz, bom programa. Obrigado, bom programa para nós, né? Tô aqui na hora do almoço, ligado na rádio. Obrigado, vamos junto. O Eduardo Oliveira veio pro YouTube hoje, Eduardo? Obrigado, tamo junto. Ortiz, boa tarde. Pelo menos uma notícia boa, um novo patrocinador para a rádio. Que o Guarani ganhe o jogo e que tenhamos um final de semana feliz. Um final de semana, uma semana, tudo tranquilo, né? É só uma vitória. Uma vitória do Guarani traz essa calma pra gente, né? Essa tranquilidade, entre aspas, aí. Vamos torcer, cara. Vamos torcer amanhã. Equipe completa. Amanhã estaremos os 5 na transmissão. Narração do Pablo, comentário do Edinho, do Beto Toledo. Detalhes do Cleiton Vendemiato, sempre trazendo todos os detalhes, substituições, acréscimo, o que mais pintar por lá. E eu vou estar aqui dando meus palpites, meus pitacos, também na transmissão, tá? Então, 16h20, 4h20 da tarde, microfones ligados e vem com a gente, vamos torcer junto para o Guarani vencer a partida. Torcedor, se você puder, vá para o estádio, porque o Guarani precisa de você, tá? Isso é ponto pacífico, o Guarani precisa do torcedor para poder reverter essa situação na qual ele se meteu, viu? Voltando aqui para o WhatsApp, vamos ver quem é. Fernando, boa tarde, primeira vez que interage conosco. Vamos abraçar o time, torcer é o que nos resta. É isso, Fernando, concordo. Torcedor vive de sonho, né? Torcedor torce, né? O torcedor tem direito, o primeiro direito do torcedor é ter um time competitivo. É ter um time bem montado, é um time capaz de bem representá-lo, né? A gente está vendo isso muito distante do Guarani nesse momento, né? Mas ele também tem o dever, e o primeiro dever do torcedor é torcer, né? Nós temos o direito à crítica, nós temos o direito à insatisfação com o que está acontecendo com o clube, nós temos o direito a tudo, mas nós temos o dever, né, de torcer. E torcedor torce no estádio, né? Torcedor que não está no estádio deixa de ser torcedor, vira telespectador. Você está em casa, você sofre, você grita, você esperneia, sapateia, porque o Guarani precisa reagir, ou comemora um gol do Guarani efusivamente. Você não está empurrando o seu time, você está ou incomodando o seu vizinho, ou alegrando os seus outros familiares que estão do seu lado, né? É no estádio que a gente faz a diferença. Então, quem puder, por favor, vá para o estádio, porque o Guarani precisa muito do apoio do seu torcedor para sair dessa situação, tá? Mais um ouvinte no ar, mais uma mensagem de áudio. Agora é o Denilton, ou otimista, que não anda tão otimista, né, Denilton? Vou mudar o seu nome, hein? Vamos mudar o seu nome. Solta a voz, Denilton, vamos ouvir. Fala, Ortiz e todos os amigos planeteiros aí, né? Ortiz, é assim, ó, jogo em casa na Série B, você com o apoio de sua torcida e conhecendo o gramado, conhecendo todos os buracos que tem no campo, e o gramado do Guarani é um tapete, cara. Esses jogadores que tem aí, esse elenco aí, cara, eles têm que ter vergonha na cara e falar, não, nós vamos ganhar o jogo, cara. Imposição técnica, física, moral, vai pra cima, Guarani. Mas o jogador do Guarani não dá o combate na saída de bola do adversário. Deixa o zagueiro do adversário jogar de qualquer jeito, armar, fazer ligação direta. Os caras vêm aqui que nem o Paysandu e toma conta do jogo. Aí você não ganha, cara. Se você não colocar a faca
entre os dentes, né, e partir para cima, não demonstrar essa vontade, cara, e toma um gol e todo mundo abaixa a cabeça, aí não vai ter solução, não. Aí é responsabilidade do jogador. Não tem nada que ficar, tá faltando meia, tá faltando um artilheiro, não tá faltando nada, cara. Vou lá e vou fazer o gol, cara. É isso que tem que fazer, essa mentalidade. Se nem tá assim, Ortiz, não tira o time do buraco de jeito nenhum. Um abraço, tchau. Ô, Denilton, um abraço pra você também. Bom, a péssima notícia ou a boa notícia é que vocês não vão ver o Ortiz mais porque a câmera caiu aqui. Acho que acabou a bateria, cara. A bateria tá durando pouco nesse celular, viu? Preciso rever o celular que faz a transmissão ao vivo aqui, tá? Mas vamos aqui com o friso de imagem, né, e tal, pra gente poder seguir com o programa até o final. Denilton, tudo isso que você pede é o que o torcedor quer. O torcedor quer sempre o seu time em cima, o seu time jogando para frente, o seu time atacando, o seu time fazendo gols. Mas para que isso aconteça, é preciso uma montagem de elenco que seja suficiente, né, para que o time possa desempenhar essa função. Concorda comigo? Nós precisamos ter um elenco capaz de desempenhar essa função para que nós possamos ter tudo isso bem desempenhado dentro de campo. Se o Guarani se lançar o ataque nesse momento, vai acontecer exatamente o que tem acontecido nos últimos jogos todos do Guarani. Em algum momento o time erra defensivamente, sofre um gol e sai perdendo, né? Então, o Guarani não precisa ser um time que vá para frente, o Guarani precisa ser um time equilibrado, um time que saiba quando atacar, como atacar e que seja assertivo na finalização. Até o momento em que nós tivermos um time bem montado, um elenco refeito, espero que esse elenco seja reconstruído, né, nos próximos dias, aí, com a abertura de janela de transferência e tudo mais, nós vamos ter que nos contentar com isso, infelizmente. Por menos prazeroso que seja, por mais dolorido que seja, nós vamos ter que nos contentar com isso, tá? O que eu também não acho legal, Denilton, desculpa, vocês têm a liberdade de falar tudo que vocês quiserem aqui na Rádio Planeta Guarani, a opinião é de vocês, tá? Mas o que eu não acho legal é assim, eu tô percebendo que a cada vez que alguém dá uma entrevista pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa, vem um monte de crítica em cima da entrevista. Daqui a pouco nós não vamos ter conteúdo para repercutir, né? Porque ninguém mais vai querer dar entrevista, velho. É brabo o negócio, né? Um abraço, meu irmão, vamos junto. Vamos ouvir o Cleiton Vendemiato agora, o seu comentário pré-gravado? Solta a voz, Cleiton, vamos ver o que ele traz no nosso Bugre Online. Cleiton Vendemiato Guarani. Alô, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani, sexta-feira de fim da semana, sexta-feira de pré-jogo, porque o Guarani volta a campo amanhã para enfrentar a equipe do Operário. Desnecessário dizer que somente a vitória interessa, independente da forma como ela venha, mas a vitória tem que acontecer, o Guarani tem que conquistar esses 3 pontos de uma maneira ou de outra, e dentro disso a gente teve nesse pré-jogo a entrevista do volante Anderson Leite, ou volante Romeia, né? Porque em algum momento ele também responde a uma pergunta sobre posicionamento ali, né? E ele deixa nas entrelinhas que gosta de sair para o jogo, então não é aquele volante pecador. Aliás, não temos esse elenco, talvez o Lucas Araújo, que tem um pouco mais de pegada nesse meio campo, né? Mas não é a característica do Anderson Leite também ser esse volante perdigueiro, como a gente usa no jargão futebolístico, né? E eu ouvi atentamente a entrevista do Anderson Leite, entre outras coisas, ele aborda a questão da pressão, a questão da necessidade de ganhar jogos, né? A questão de ganhar jogos independente até de jogar bem, e concordo com tudo isso que o Anderson Leite falou. O problema, Ortiz, em relação não só à entrevista do Anderson Leite, mas com relação à entrevista do Toninho Cecílio, com relação à entrevista lá do Lucas Paraíso lá atrás, com relação
relação à entrevista do próprio Toninho Cecílio ontem nas 2 rádios em que ele concedeu entrevista, para mim, a visão equivocada de que o Guarani vem fazendo bons jogos e que as derrotas estão acontecendo por falhas pontuais, né? Seja uma falha coletiva ou seja por uma falha individual. Lógico, o gol nasce geralmente das falhas coletivas ou individuais, independente disso, mas no geral eu não consigo ver, diferente deles todos que concederam entrevista recentemente, que o Guarani tem feito bons jogos, né? Porque se a gente for colocar isso, que a falha coletiva ou a falha individual, nós vamos colocar que o Guarani comete falhas pontuais, e não são falhas pontuais. O Guarani não tem feito bons jogos, o Guarani tem perdido porque não consegue fazer com que essa bola chegue, não consegue fazer a marcação ideal, né? Às vezes até está encaixado, mas num baque ali acontece de tomar o gol e depois não tem forças para reagir, e a gente vê um time que muitas vezes, e principalmente quando sai atrás do marcador, e isso tem acontecido com frequência, né? A não ser na partida contra o Paysandu, porque terminou 0-0, que o time do Guarani é um time bagunçado dentro de campo. É um time onde o próprio Anderson Leite já jogou de ponta pelo lado direito. Então, o meu comentário hoje é em cima das entrevistas recentes, de um desvirtuamento dessa realidade, de querer entender algo que o torcedor absolutamente não viu. Eu não consigo entender que os 3-0 não fazem jus ao que foi o jogo na partida contra o Mirassol. E não consigo entender nem concordar com eles de que o Guarani tem feito bons jogos e, no detalhe, em uma falha coletiva ou individual, tem causado a derrota. Poxa, se a gente estivesse falando de que a falha pontual causou a derrota, a gente teria que falar que o Guarani marcou mais gols do que marcou no campeonato até agora. A gente teria que entender que o Guarani ganhava até o finalzinho e numa falha coletiva tomou um gol de empate. O Guarani até perdeu algum jogo, mas por 1-0 numa obra do acaso. Então, para mim, existe, lógico, a falha coletiva, a falha individual, mas eu não consigo observar esse jogo sólido que bota quase que na ordem do acaso uma derrota para o Guarani, ou essa série de derrotas que fazem com que o Guarani nesse momento ocupe a lanterna da competição. Vamos torcer, já que eles falam assim, que o Guarani possa fazer um jogo mais sólido e principalmente, Ortiz, a gente precisa marcar gols, né? Se a gente sabe que a nossa defesa vai falhar, então a gente precisa marcar mais gols do que vamos tomar. O Guarani precisa botar a bola dentro da rede, até para que, saindo na frente do resultado, o Guarani possa ter um pouco mais de tranquilidade, já que também o Anderson Leite, na sua entrevista, colocou a questão psicológica, então que o gol possa também trazer essa tranquilidade para que o Guarani consiga realmente a segunda vitória no campeonato e possa, quem sabe, aí dar uma virada de chave nessa situação crítica que vive o Guarani. É isso, meu amigo. Um grande abraço para você, um grande abraço para o... Opa, cortou o Coitão aí. Um grande abraço então, Coitão, para você. Já estava na despedida, né? Deixa eu soltar a vinhetinha para ficar bonitinho. Acho que o Ortiz não salvou corretamente a sua fala aí. Vamos lá. Guarani! Vamos lá, Coitão. Tudo isso que você fala é verdadeiro. É verdadeiro. Ó, pronto, voltei para a tela. Troquei de celular. Pronto. Tudo isso que você fala é verdadeiro, Coitão Vendemiato. Guarani... E veja o paradoxo, né? O treinador, quando dá entrevistas, ele diz de recortes, né, de jogos. Ele fala de 30 minutos, 20 minutos, ele dá recortes. E os jogadores e os demais, quando falam que o Guarani jogou bem. Então, se na visão deles o Guarani jogou bem, o Guarani precisa fazer um jogo bem por mais de 100 minutos, que é o tempo de duração da partida. Não pode ter oscilação, né? Eu digo que o Guarani não joga bem. O Guarani não fez uma grande partida até agora. Fez pequenos pedaços de jogos mais interessantes que outros, né? O primeiro ponto é esse, né? O mundo maravilhoso de Nárnia continua existindo no Brinco de Ouro. Nós estamos perdendo o jogo por erro individual, nós estamos perdendo o jogo... Não, nós estamos perdendo o jogo porque o nosso time é fraco, mal montado, taticamente está uma bagunça, está desorganizado, quando sai na frente dificilmente consegue, quando sai na frente assim, vai pro ataque, dificilmente consegue pôr uma bola dentro do gol.
Fazer um programa hoje para agradar toda a audiência seria muito fácil. Seria fazer um programa descendo o cacete no time, no elenco e tudo mais. Todo mundo estaria feliz e satisfeito. Mas nós precisamos resgatar esse elenco, Cleiton, de alguma forma. De alguma forma nós precisamos resgatar esse time. De alguma forma nós precisamos fazer esse time jogar mais do que está jogando. De alguma forma nós precisamos conquistar os resultados. Então, peço a eles todos, parem com esse discurso de que nós estamos jogando bem. Nós não estamos jogando bem, gente. Um time que tem 6 derrotas em 8 jogos não está jogando bem. Para com esse discurso de que nosso grupo é forte, nosso grupo é bom, sim. Para com esse discurso. Guarda isso para vocês. Usem isso internamente, então, para se motivarem, para passar força para o companheiro, para tudo mais. Externamente, evitem falar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o torcedor está machucado, o torcedor não está vendo isso. O torcedor não vê essa entrega que vocês estão propagandeando. O torcedor não é bobo. O torcedor está vendo. O torcedor não quer ser enganado. Ele quer acreditar. Mas ele não quer ser enganado. Ele não quer fugir da realidade. Então parem com esse discurso da porta para fora. Querem usar o discurso internamente? Usem. Não tem problema. Será que esse é o discurso? É por isso que eu falei, precisava saber qual é o tom dessa reunião da diretoria com o elenco, para saber o que foi dito também, né? Se é uma reunião de cobrança ou se é uma reunião para passar apoio. E pelas declarações, tanto do Toninho Cecílio ontem, nas entrevistas que deu, quanto do Anderson Leite hoje, vejo que há naquela coisa de passar incentivo, né? Não, nós temos um bom grupo, nós somos cara, nós vamos conseguir buscar. Não é verdade. Não é verdade. Então, quando você vai para uma entrevista coletiva, você tem que pensar muito no que você vai falar, porque as pessoas estão ouvindo, né? Então, por mais que a sua convicção seja aquela, guarde isso para você. Esse não é o momento para enaltecimento de grupo. Esse não é o momento para dizer que o Guarani está jogando bem. Se o Guarani estivesse jogando bem, o Guarani teria muito mais do que 4 pontos na tabela de classificação. Né? O torcedor ouve isso e confronta com a realidade. E a realidade é péssima, é pífia. Então, amigo, vai para a coletiva, responde a pergunta. Né? Guarda essa sua crença, essa sua fé de que o elenco é bom, de que o grupo é forte, de que isso, de que aquilo, para vocês nesse momento. Façam isso lá no momento pré-jogo, quando vocês vão subir para o gramado, na volta do intervalo, tudo bem. Nós somos cara, nós somos soda, nós somos isso, nós somos aquilo e tal. Né? Vamos lá, aqui é Guarani. Mas externamente, olha, nós não estamos bem. Os resultados falam por si. Né? São 8 jogos, 6 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Como é que o torcedor vai acreditar que esse time é bom? O torcedor não quer ser feito de bobo, mas ao mesmo tempo ele quer algo no que acreditar. No que ele pode acreditar agora? Olha, nós vamos reagir. Ponto. Nós vamos reagir. Nós temos que reagir. Nós estamos incomodados com isso. Nós não aceitamos essa situação na qual nós nos metemos, né? Está na hora de mudar. Está na hora de mudar esse discurso. O torcedor do Guarani não ouve isso. Não ouve ninguém dentro do clube falando isso, né, Cleitão? Nós não somos bobos. Né? Nós somos torcedores, mas não somos bobos nem cegos. Nós também vemos jogo, nós também sabemos fazer leitura de jogo, nós também sabemos quando o time joga bem ou joga mal, né? Nós sabemos quando o time se entrega ou não se entrega, nós sabemos tudo isso. Então, eles não precisam nos enganar na fala, né? Pelo contrário, mostrem dentro do campo, então, que vocês são um baita time, que vocês conseguem isso e aquilo, né? Um abraço, Cleitão. Obrigado pelo comentário, viu? Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. O Valdir, grande Valdir, um abraço para você, queridão. Boa tarde, Ortiz. Estou sempre na escuta. Bom programa. O que estão fazendo com o nosso Bugre? Olha, Valdir, essa pergunta é meio difícil responder. Né? O que estão fazendo com o nosso Bugre? Né? Guarani Futebol Clube. Então, Guarani acima de tudo. Futebol é aquilo que move o Guarani e o clube é a representatividade Guarani, né? Então nós temos o Guarani entidade. A entidade Guarani está sendo respeitada? Não está. Porque a entidade Guarani depende basicamente dos resultados obtidos dentro do campo de futebol, né? O futebol do Guarani está nas mãos de pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol. E aí vendem esses absurdos que nós estamos vendo aí nos últimos tempos todos, né? Essa ideia de que o time é bom, de que o treinador é isso, de que é aquilo. Eu fui ler uma matéria do Globo Esporte hoje, do GE, falando dos motivos que fizeram o Guarani manter o treinador. Nossa, cada coisa. As trocas de treinador não estão resolvendo nada. É um dos argumentos que consta lá da matéria do GE, né? O que estão fazendo com o Guarani, viu, Valdir? É uma boa pergunta e uma pergunta muito difícil de responder.
Gostaria que eles respondessem o que eles estão fazendo com o Guarani. Né? Porque esse povo aí não está fazendo nada, absolutamente nada. Deixa eu dar uma passadinha no YouTube para ver se nós temos alguma coisa para registrar. O Sami Moraes, boa tarde, Sami, obrigado, está no YouTube hoje. O Dario João, boa tarde, Ortiz. Muita conversa, mas na prática não vemos nada de diferente. É o que eu acabei de dizer, né, Dario? Para com esse negócio de falar o time é bom, nós estamos jogando bem, nós estamos perdendo por detalhe. Não, você não precisa desenvolver uma tese quando você vai para uma entrevista coletiva, você precisa responder o que está sendo perguntado. Apenas isso, né? Respeita o torcedor. Esse é o momento da resignação. Então vá para a coletiva, sim, responda o que foi perguntado, mas não imponha uma visão que o torcedor não consegue ter, né? Isso acaba irrita o torcedor, né? Irrita demais o torcedor, né? Uma mensagem de áudio agora no nosso WhatsApp. Vamos buscar aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp. Mensagem do Leandro. Solta a voz, Leandrão. Salve, Ortiz, beleza? Salve todos os bugrinos aí. Ortiz, o difícil do Guarani, rapaz... Bom, tem várias dificuldades, né? Mas uma delas é que, assim, se for jogar mais recuado, esperando o outro time, mais fechado, nós não podemos ter erro individual dessa forma, né? Porque se joga fechado e toma um gol, acabou todo o esquema. Então tá faltando um pouco, claro, de qualidade, mas também de atenção. Falta tudo, né, Leandro? Falta organização, né? O erro acontece por desorganização, Leandro. Toda vez que acontece um erro é porque o time se desorganizou, tá? Aconteceu o erro individual. Nem sempre. Esse erro individual pode ser aplicado ao coletivo, né? O zagueiro estava mal posicionado. Mas por que o zagueiro estava mal posicionado? Porque talvez o volante que tivesse que fazer a cabeça de área não estava lá, ou não tem esse volante para fazer essa posição, né? Talvez o zagueiro esteja mal posicionado porque o lateral permitiu o cruzamento, né? Então a desorganização é total. O Guarani tem que jogar compacto. Como é que é compacto? É aproximando os blocos, né? Não é jogar fechadinho, é compacto. É por isso que a gente defende aqui um sistema de jogo para o Guarani com 3 volantes. Tá? Porque você aproxima os blocos, né? Você aproxima o meio de campo do sistema defensivo. Você bota um volante especificamente fazendo ali a cabeça de área. Você tem 2 volantes de mais saída de jogo e um meia para receber essa bola e armar o time, né? E aí quando o meia recebe a bola, óbvio, o sistema ofensivo se movimenta para dar opções para esse meia. O que não está acontecendo no Guarani é isso. Os nossos volantes não compactam, há um buraco entre o meio campo e a entrada da grande área do Guarani, e nesse buraco geralmente um jogador tenta sair para cobrir esse buraco e toma o gol no erro individual, no erro de posicionamento individual, mas que muitas vezes pode ter sido causado pela falta de posicionamento do companheiro. Falta atenção, falta treinamento. Na minha visão, falta treinamento, falta campo, né? Falta mecanizar o gesto e o posicionamento. Sua posição é essa, não aceito que você faça outra coisa. Tá? O Ricardo Catalá, que é odiado por muitos, eu assisti alguns treinos do Catalá. Por quê? Porque eu saio do Guarani, né? Quando eu deixo o Guarani por 20 dias, pouco depois do Catalá assumir, né? Acho que eu passo 2 jogos com o Catalá lá no Brinco e depois eu saio e volto algum tempo depois, né? Quando eu chego, vem o Felipe Conceição, logo em seguida. O Ricardo Catalá no treinamento, ele falava muito isso. Ele parava o treinamento e falava, não estou gostando. Eu estou aqui na sombra, estou sentado aqui no banco assistindo o treinamento, não estou gostando. Quem está no sol são vocês. Ou vocês fazem do jeito que eu estou pedindo, nós vamos ficar aqui até amanhã, vocês vão derreter aí no sol. Está faltando isso, talvez, no Guarani. Está faltando isso, mas o Catalá também não resolveu. Só estou trazendo aqui para ilustrar qual teria que ser o posicionamento nesse momento, né? Ou o jogador faz aquilo que está sendo pedido, ou ele vai sair do time. É simples. A gente vê o treinador falando, mas nós pedimos para fazer isso, não fez. Mas se não fez, falta autoridade para você para que ele faça, né? Essa é a meta, a missão do treinador, né? Fazer o time se organizar, né? Falta bastante coisa, viu, Leandro? Bastante. Vamos voltar para o WhatsApp, daqui a pouco a gente ouve o Beto Toledo. Mais uma mensagem de áudio, essa é mais longa, Jair Sampaio. Vamos lá, solta a voz, Jair. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos na escuta. Ortiz, falando um pouco do jogo de amanhã, acredito que o Guarani vai ter algumas dificuldades no jogo, né? O time do Operário não é um time bobo, apesar de ter um elenco aí, vamos dizer assim, mais humilde, né? Sem muitos medalhões, ele vem mantendo a base do ano passado, né? Que teve o acesso à Série C.
e tem um excelente técnico que é o Rafael Guanais. Eu já acompanhei alguns trabalhos do Rafael Guanais, é um técnico muito bom, acho que muito promissor ainda, né? Ele foi responsável por subir com a Tombense, se não me engano, em 2021, da C para B. Aí o ano passado subiu com o Operário. Trabalhou na base do Atlético Paranaense. Se não me engano, também em 2021 ou 2020, foi campeão paranaense com o Atlético Paranaense, porque ele comandava o time sub-23, né? E o Atlético Paranaense tem o costume de jogar o campeonato estadual ali com o time sub-23, né? Então ele foi campeão, inclusive, estadual. É um técnico muito bom, né? O Operário, no Operário, vamos dizer assim que ele tem uns 13, 14 jogadores titular ali, então ele faz alguns revezamentos aí, jogo a jogo, né? É uma postura bem interessante. Ele é um técnico que costuma montar a equipe bem agressiva, né? E tem algumas peças ali, né? Alguns jogadores que precisam tomar cuidado. Tem o segundo volante ali, /meia, chama Vinícius Diniz. Esse moleque é muito bom de bola. Muito bom de bola mesmo, tem que ficar de olho nele, né? Muito ligeiro, muito rápido, faz umas pifadas, excelente também. O moleque é bom. Tem o lateral direito ali também, o Sávio, que ele sobe muito. Então o Jefferson ali, tomar cuidado nas costas, né? Eu acredito que não seja um jogo fácil. O Guarani, acredito que vai ter... tem que ter muita atenção nesse jogo, né? Procurar o momento certo para finalizar em gol. E amanhã vamos estar lá, estaremos na torcida e, se Deus quiser, sairemos com a vitória. Um abraço. Guarani! Tempo de ligar, pronto, ligou o microfone sem fio aqui. Esse sem fio demora 10 segundos para ligar, pessoal, é terrível, tá? Aí fica esse buracão aí. Jair Sampaio, tá pronto para ser comentarista. Botei até a vinheta Guarani no final aí, porque você tá pronto para ser comentarista da Rádio Planeta Guarani, viu? É só juntar-se a nós aqui. Tá? Vambora, te espero pro próximo jogo. Para esse não vai dar tempo, né? Mas no próximo jogo eu espero você aqui no estúdio, já participando, tá bom? Um abraço, meu amigo. Você tem toda a razão no que você fala. Tem toda a razão. O Operário, para analisar o Operário, é só olhar para a campanha dele, né, cara? O Operário tem 12 pontos. É um time que perdeu só 2 jogos, com um elenco difícil, um elenco fraco, um elenco não robusto, né? Eu falo sempre que em algum momento Guarani e Operário brigarão pela mesma coisa na competição, mas nesse momento o Operário não briga pela mesma coisa que o Guarani. Né? E aí, se deixar indo, o time pode surpreender. Nós já vimos vários casos de equipes aí que eram fadadas ao rebaixamento, na nossa análise, que foram surpreendendo, buscando resultados, né? Conquistando resultados. O Avaí começa a competição fadada ao rebaixamento, consegue 5 vitórias seguidas, né? 6 jogos de invencibilidade, 1 empate, 5 vitórias desde que trocou de treinador. Então, isso já mostra muito, né, de um jogo de muita dificuldade para o Guarani. O treinador tem conceitos claros de jogo, é mais um treinador que reconhece a necessidade do seu time, né? Reconhece que não tem um time tão forte e que monta o seu time de acordo com aquilo que ele pode render. É mais ou menos o que a gente pede para o Guarani, né? Um abraço, viu, Jair? Mas tá pronto, hein? A hora que você quiser, vem para cá, pula o muro, vira comentarista da rádio, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Beto Toledo, trazer a mensagem do Marcelo. Boa tarde, Ortiz e planetários. Boa tarde, Marcelo. O Toninho falou um monte de blá blá blá. Na prática, nada. Continua com o técnico perdido, fantasioso, e é com esse técnico que vamos sair dessa situação? Tinha uma pequena esperança com a chegada de Danilo e Toninho, mas infelizmente não estão fazendo nada na prática. O que adianta reunir com o elenco e com o técnico se o treinador escala mal, mexe mal e suas entrevistas são fantasiosas? E a direção fica assistindo, vendo tudo e na prática nada. Marcelo, eu não sei de qual entrevista do Toninho Cecílio que você está se referindo, se é a da Rádio Central ou a da Rádio Bandeirantes. Nós repercutimos ontem aqui a da Rádio Bandeirantes. Em um trecho da entrevista, o Toninho Cecílio até se nega a embasar a permanência do treinador, do Júnior Rocha. Tá? Ele é perguntado sobre se ele está satisfeito, né? Ele fala, olha, com trabalho sim, mas com resultado não. E eu sou resultadista. Né? O treinador precisa de tempo, tudo isso, mas ele precisa de resultado.
E quando ele fala da permanência do treinador, ele fala, o próprio Júnior Rocha sabe que o jogo é fundamental para ele. Isso a gente vai analisando e revalidando jogo a jogo, né? Ele precisa fazer o jogo, ele precisa ganhar o jogo, ele precisa ver também como ele ganhou o jogo, ou seja, deixa aberta até a possibilidade de uma mudança numa vitória que não agrade taticamente, né? Mas eu respeito a sua opinião, tá? Respeito bastante. Não é a mesma visão que eu tive da entrevista, tá? Mas eu respeito bastante, tá bom? Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Agora vem mais comentarista. Vamos lá, vamos ouvir o Beto Toledo, então, com seu comentário pré-gravado. Só deixa eu registrar aqui, o Cleitão tá me lembrando. Eu falei ontem, né, no programa com o Edinho, da saída do Lima, né? O Edinho até falou, já foi anunciado lá, o Lima acertou com o ABC, tá? O Lima não é mais atleta do elenco do Guarani, acertou a saída para o ABC de Natal, contrato rescindido amigavelmente, acordo mútuo entre as partes, e o Lima não integra mais o elenco do Guarani. Lima que jogou muito pouco, eu não tenho nem como analisar o Lima nessa sua passagem pelo Guarani, viu? Vamos lá, vamos ouvir o Beto Toledo. Vai, Beto, solta a voz. Beto Toledo. Guarani. Olá, pessoal. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, amigos planeteiros. Hoje, dia 7/6, sexta-feira. Sextou, Ortiz. Sextou essa primeira sexta-feira aí do mês de junho, mês das festas juninas. Começou, né? Começou o final de semana aí de festa junina para quem gosta de tomar o quentão, minho quente, comer um bolo de fubá, um milho cozido. É o mês da galera que curte. Eu não gosto muito do frio não, mas dessas festas aí eu gosto muito mesmo. Ortiz, amanhã teremos Guarani e Operário, né? Então hoje, véspera do jogo, 17 horas o jogo amanhã, a partir das 16 horas e 20 minutos. Rádio Planeta Guarani no ar com todas as informações e emoções para esse jogo. Não consegui levantar nenhuma informação a respeito de possível escalação. Pelo jeito ninguém tem, né? Pelo que eu dei uma rastreada na internet, aí ninguém conseguiu trazer nada por enquanto. Tentando, assim, dar uma desvendada no que disse o Toninho Cecílio ontem, me deu a impressão de que algumas pessoas vão interferir, né? Não sei se a palavra interferir seria correta, mas pelo menos vão orientar ou aconselhar o treinador do Guarani. Então, podemos ter sim algumas mudanças aí, porque a insatisfação tá clara, né? A entrevista do Toninho Cecílio ontem, inclusive muito boa a entrevista do Toninho Cecílio. Se fosse coletiva teria sido ainda melhor, mas muito boa. Pelo menos a da Band, eu não acompanhei a da Central. E as perguntas muito pertinentes foram feitas, colocando em contra a parede em alguns momentos ali. Ele respondeu, foi protocolar em alguns momentos, mas nas entrelinhas deixa claro algumas boas circunstâncias, né? Ontem o Ortiz e o Edinho já fizeram toda a análise dessa entrevista. O Anderson Leite também falou hoje cedo, né, Ortiz? Eu acompanhei também. Com certeza você vai refletir aí, vai falar um pouco sobre essa entrevista do Anderson Leite. A única coisa que me preocupa do que o Anderson Leite falou é que mais um atleta dizendo que o jogo contra o Mirassol foi bom e o resultado não reflete o que foi a partida. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito porque se você está passando esse tipo de imagem, mensagem dentro do elenco e tem havido uma unanimidade, né, para tratar a frase dessa maneira, né? O jogo foi bom, o resultado não reflete o que foi o jogo dentro do campo. Isso é mentira, o resultado reflete exatamente o que foi o jogo. O Mirassol dominou amplamente o Guarani e venceu o jogo, tá? Se você passa esse tipo de informação, de repente o elenco começa a trabalhar, algumas coisas vão ser mantidas e a gente não precisa de nada sendo mantido nesse momento. A gente não precisava de nada sendo mantido desde a saída do Claudinei Oliveira, muitas coisas foram mantidas. A gente não precisa de nada sendo mantido do que foi feito até agora no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani precisa de mudanças, só que as pessoas sempre precisam ter coragem de mudar, né? Se eu continuar insistindo com o mesmo, as mesmas alterações, os mesmos nomes, as mesmas escalações, se eu continuar insistindo em tudo isso, eu vou obter os mesmos resultados. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer mudanças, né? Eu acho que está faltando coragem para a comissão técnica do Guarani fazer essas mudanças. Bom, da onde partiria? Primeiramente, eu abriria mão já de cara de 3 zagueiros. O Guarani não pode jogar com 3 zagueiros e passaria a jogar com 3 volantes. Pô, mas contra o Operário você jogaria com 3 volantes? Sim, jogaria com 3 volantes. O Guarani precisa de resultado para recuperar a confiança, tá? Então, o primeiro ponto seria esse. Eu faria a linha ali, não sei se o Bacelar vai ter condições.
Eu nem fiz questão de ir na entrevista coletiva hoje, porque o treino não estaria aberto. Se tivesse pelo menos abertura para o aquecimento, a gente pode ver um ou outro jogador ali, né? Tentar tirar informação sobre quem tá pronto e quem não tá pronto, mas como não ia ter para ir lá fazer pergunta protocolar para o Anderson Leite, eu preferi não ir, né? Deixa pro pessoal ir lá e fazer as perguntas que acham que devem ser feitas. Eu não preferi não ir, não. Mas então a gente não sabe se o Douglas Bacelar vai voltar. Se ele não voltar, se o Douglas Bacelar não estiver disponível, eu montaria a zaga com o Léo Santos e com o Adel. Se o Bacelar voltar, eu montaria com Bacelar e o Adel. Por quê? Porque daí eu usaria o Léo Santos como primeiro volante, tá? Seria essa a única possibilidade. Eu só não vou falar que eu usaria o Lucas Araújo como primeiro volante, porque faz tempo que eu não vejo ele jogar, mas seria uma grande opção também. Então, ainda ficaria esse senão na minha cabeça, fosse eu o treinador e estivesse analisando o time, de montar a zaga com o Bacelar e o Léo, ou no caso o Léo e o Bacelar pelo lado esquerdo, e colocar o Lucas Araújo como primeiro volante, ou mesmo o Anderson Leite como primeiro volante, tá bom? Poderia ser também. Mas tudo isso depende da volta do Douglas Bacelar, por isso eu não vou falar nominalmente, não vou explorar tanto nominalmente isso. Mas, de fato, eu faria uma linha de 4, tá? E uma linha com 3 volantes na frente, tá bom? Isso seria básico. Esses 3 volantes... eu colocaria um volante um pouco mais pegador, e aí poderia ser desses 3 nomes que eu falei, o Léo, de acordo com as circunstâncias, o Lucas Araújo, se ele realmente tiver condição de jogo e tiver com ritmo bom, ou se não, o próprio Anderson Leite. E aí na frente eu jogaria com o Kaique e o Camacho. Eu tiraria um pouco o Matheus Bueno do time nesse momento, jogaria com o Kaique e com o Camacho, e com o Gustavo França. Tá, o meu meia seria o Gustavo França para começar. No ataque eu iria de Lucas Paraíso e Caio Dantas. Esse seria o time que eu montaria aí para começar o jogo contra o Operário, tá bom? Independente do que o Operário fizer, não tô nem pensando agora em rebater as prioridades ou tudo aquilo que o Operário tem de bom. Não vou nem pensar nisso, porque o time do Operário é um time com claras deficiências, é um time tão fraco quanto o nosso, tá? Só tem mais pontos que a gente, porque foi competente quando enfrentou adversários do mesmo nível, coisa que o Guarani não foi. O Guarani não conseguiu tirar vitórias quando enfrentou adversários do mesmo nível. O Guarani poderia jogar na lata do lixo, sem nenhum problema, a derrota para o Santos, a derrota para o Mirassol, a própria derrota contra o Vila Nova fora de casa não faria nenhum problema para o Guarani, desde que ele tivesse vencido o Paysandu quando jogou dentro de casa, a Chapecoense quando jogou dentro de casa e trazido pelo menos um empate contra o América quando jogou em casa. Então, só esses 3 resultados são 7 pontos a mais, o Guarani tem 4 nesse momento, né? Estaria com 11. Já mudaria absolutamente o nosso momento do campeonato, nós estaríamos no meio da tabela, que é onde nós gostaríamos de estar, né? Ficar no meio da tabela até abrir a janela, reforçar o elenco para poder mudar de patamar. Essa seria a ideia. Então, assim, eu não faria nenhum tipo de movimentação para analisar ou para atrapalhar, né, para combater os pontos fortes do Operário. Não faria, não tem por que ter esse tipo de preocupação. O Guarani precisa montar um esquema que ele jogue melhor nessa partida, onde ele vai conseguir se encaixar melhor. E esse aqui é o esquema que, na minha cabeça, funcionaria melhor. O time ficaria com velocidade lá na frente, com meio campo forte, com distribuição de jogada e com proteção sobre a linha de defesa, que eu acho que é mais importante. Se tiver condições, Heitor do lado direito, tá? Essa seria a outra modificação. E por enquanto o Jefferson tem que ser mantido do lado esquerdo, não tem muito o que fazer. Enquanto a gente não abre a janela, é o lateral esquerdo que a gente tem à disposição. Beleza, Ortiz? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Até amanhã. Um grande abraço a todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Fiquem com Deus. Valeu! Guarani! Valeu, Beto Toledo. Sobre a entrevista do Toninho Cecílio, Beto, eu acho que eu esmiucei ela bastante ontem. Hoje, à noite eu falo um pouco mais. À noite eu trago um pouco mais do Toninho Cecílio, tá? Mas nesse momento eu não gostaria muito de tocar nela, não. Sobre a escalação, Beto, eu tenho a informação, eu trouxe ela, de que a dupla de zaga do Guarani deve ser Léo Santos e Lucas Adel. Tá? A informação que eu tenho é que o Douglas Bacelar não está disponível ainda, não está recuperado, tá? Não volta para o jogo nessa partida. Até, não sei, talvez eu tenha me equivocado na escalação que eu passei como provável, né? Eu acho que eu escalei o Camacho e não o Matheus Bueno, mas troca o Matheus Bueno, pega o Camacho, tá? O que o Júnior Rocha planeja para essa partida? Vladimir, Diogo Matheus,
Mais uma vez, a gente não sabe qual é. A situação do Heitor eu realmente não sei qual é, tá? Léo Santos, Ryan e Jefferson. Ele planeja o meio de campo do Guarani com o Anderson Leite, o Matheus Bueno e o Marlon. E lá na frente ele planeja jogar com 3 atacantes. Tá? Os 3 atacantes que ele planeja nesse momento. O João Vitor pela direita, o Paraíso mais centralizado, o Caio Dantas podendo voltar também, é uma coisa que está sendo trabalhada, e o Ayrton aberto pela esquerda. Esse é o time provável do Guarani para a partida de amanhã. O treino acontece hoje à tarde. Tá? O time que eu escalaria bem diferente desse, ou basicamente diferente desse, né? Eu iria concordando muito com muita coisa do que você fala. Eu escalaria o Guarani com 3 volantes também, no meio campo, tá? A defesa, obviamente, manteria a mesma, até por não saber qual é a situação do Heitor, né? Então, eu escalaria o Guarani com Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson. O meio de campo do Guarani, eu colocaria o Lucas Araújo como primeiro volante. Eu colocaria o Anderson Leite um pouco mais adiantado e o Camacho mais adiantado ainda, junto com o Gustavo França, e à frente eu também entraria com o Lucas Paraíso, fazendo beirada de campo, ou se aproximando, né, do Caio Dantas, que seria o meu atacante de referência nessa partida. Tá? O jogo é em casa, o Guarani precisa vencer em casa, precisa dar essa satisfação para o seu torcedor, precisa conquistar pontos, precisa se recuperar na tabela de classificação, e para isso precisa fazer gols, né? Mas também precisa não tomar gols, porque nós sabemos da deficiência desse time quando toma gols, né? Tomou gol, o Guarani acaba em campo, né? Então, evitar tomar gol de qualquer forma, e quando sair com rapidez, né? Nem vou dizer velocidade, porque muita gente confunde velocidade com pressa, né? Sai com rapidez, então, para o campo de ataque, né? Com um volante fazendo a cabeça de área ali, botaria o Lucas Araújo fazendo bem essa cabeça de área, botaria o Anderson Leite fazendo papel de segundo volante bem claro, o Camacho mais adiantado ainda, né? Sai desse negócio de marcar em linha, bota o Camacho mais adiantado ainda, o Gustavo França centralizado, sem pisar nas beiradas do campo, né? E aí deixa o Lucas Paraíso e o Caio Dantas se virarem lá na frente para ver o que eles conseguem. Por quê? Porque tanto o Lucas Paraíso quanto o Caio Dantas também se posicionam ali no meio de campo para brigar pela segunda bola, né, Beto? Então, provavelmente um consiga desviar e o outro consiga pegar o rebote, né? Isso bota o Guarani numa situação privilegiada durante o jogo também, né? Um abraço, meu irmão. Vamos junto. Amanhã o Beto estará lá no estádio, será nossos olhos e ouvidos lá no Brinco de Ouro da Princesa, na partida Guarani e Operário. É a 9ª rodada já, hein? 9ª rodada da Série B que começa hoje. Hoje já tem jogo, 19 horas. Então eu faço uma parte do nosso Boa Noite Bugrão acompanhando Coritiba e Ituano. Jogo importante pra gente por causa do Ituano, né? O Ituano em campo. Às 21 horas tem o confronto do Novo Horizontino contra o Santos. Vou estar acompanhando parte dele, provavelmente fazendo o programa. Amanhã, 17 horas, Guarani e Operário, no Brinco de Ouro da Princesa. Partida adiada, não acontecerá o confronto entre CRB e Botafogo, tá? Foi adiado por conta da final da Copa do Nordeste, né? Amazonas e Brusque, amanhã também às 17 horas, no mesmo horário do jogo do Guarani. No domingo, Avaí e Chapecoense, lá em Florianópolis, né? Domingo às 16 horas. Domingo às 18h30 o América recebe a Piruada, lá em Belo Horizonte. Segunda-feira, às 19 horas, Vila Nova e Ceará se enfrentam, lá em Goiânia. Segunda-feira, às 21h30, Sport recebe o Paysandu, mais um jogo que a gente fica de olho, né, por conta do Paysandu. E na terça-feira se encerra a rodada com o confronto entre Mirassol e Goiás. Essa é a rodada toda, a 9ª rodada. Ao Guarani resta vencer. O resto a gente vê depois, né, Beto? Voltando ainda para o seu comentário, você fala assim, olha, se o Guarani tivesse ganho 2 jogos, empatado um em casa, ele teria mais 7 pontos, iria a 11. Com 11 pontos, ele estaria a 4 pontos do G4, né? Estaria no meio da tabela, mas a 4 pontos do G4. Em 2 rodadas isso pode mudar. O problema é que o Guarani, nesse momento, está a 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? E aí não dá para continuar ouvindo o discurso de que o time é bom, de que o elenco é forte, de que vai sair dessa situação. Né? Não dá para continuar. Nós jogamos bem. Nós não jogamos bem. O resultado não mostra o que foi o jogo. Gente, o Mirassol ganhou do Guarani quando quis e como quis. O Mirassol não praticou o mínimo esforço para ganhar o jogo. Né? Então não dá para dizer que foi um resultado fortuito, um resultado casual, que não espelha a realidade do jogo. O resultado espelha a realidade do jogo. Né?
O torcedor não quer ser enganado, né? O torcedor não quer se confrontar com aquilo que ele não está vendo. A cada vez que você fala que não acontece, o torcedor se revolta. É natural. Então pare de revoltar o torcedor, traga o torcedor para o seu lado, faça uma autocrítica, faça uma meia-culpa que seja, né? Dizendo que o time não está rendendo o que se espera, de que tem que render muito mais, porque é isso que o torcedor quer. O torcedor quer que o time renda mais, que vá buscar vitórias, né? Tanto em casa quanto fora. Mas agora prioritariamente em casa, porque o próximo jogo é em casa, né, Beto? Um abraço, meu irmão. Vamos voltar aqui para o WhatsApp, mais um áudio do Guilherme Sampaio para a gente poder encerrar o programa. Temos 2 mensagens, depois eu volto para o YouTube, tá bom? Eu concordo, Ortiz, 200%. É isso que eu tinha falado anteriormente, né? Não precisa ficar com esse discurso aí de que o elenco é excelente, que é bom. Logicamente, você não vai falar também que é ruim. Cara, seja o mais protocolar possível e toca o barco, cara. Agora, a torcida do Guarani também não pode cair na onda, né? Quando eu falo torcida do Guarani, eu me refiro à maioria aí, ao povão. O pessoal aqui da rádio já é um pessoal muito mais politizado, muito mais consciente, né? Porque tem certas pessoas aí que estão demonizando alguns jogadores, né? Principalmente o Camacho e o Vladimir. Aí você já ouve o torcedor, vi nego falando que o Vladimir é um braço curto, que tomou 3 gols do Mirassol. O que ele poderia fazer nesses gols, cara? Pelo amor de Deus. Não tinha nada o que fazer em nenhum dos 3 gols. Aí nego já xingando o Camacho tem que ir embora. Agora, esse mesmo comentarista, ele tá tentando demonizar o Luan Dias. Cara, eu entendo que o Luan Dias não jogou bem, mas o Luan Dias, ele jogou 2, 3 jogos pelo Guarani e o time numa péssima fase, cara. Sinceramente, eu acredito que ele ele pode ajudar o Guarani. Ele é um cara, aliás, que deve até ajudar o Guarani. Mas, enfim, esse tal comentarista aí, ele insiste em cravar que o cara não joga nada, que o cara é horrível, que o cara não vai dar fruto nenhum. Cara, eu sinceramente me abstenho, né, de comentar nessas rádios tradicionais aí. Quando eu mando, às vezes eu mando umas coisas um pouco mais pesadas, aí o pessoal acaba não lendo, né? Mas o povão que não tem conhecimento, né, do dia a dia, acaba caindo nessas armadilhas aí. Bom, Guilherme, eu nem vou comentar o comentário do comentarista, cara. Não vou perder muito tempo nisso, não. Você não pode criticar o Camacho, porque o Camacho nem foi titular no último jogo. O Camacho entrou pouco tempo na última partida. Tá? O torcedor tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, ver o que está acontecendo e aí partir para cima, né? Entende? O torcedor tem que ter sua própria opinião, né? O torcedor não pode ser manipulado pela opinião alheia, ele tem que ter a sua própria opinião, né? Aqui nós temos a nossa, né? Cada torcedor tem a sua opinião, os nossos ouvintes têm a dele, nós temos a nossa. Existem ouvintes aqui que, quando nós manifestamos a nossa, dizem que nós não aceitamos opinião contrária, muito pelo contrário, nós só pensamos diferente dele, né? Então, precisamos saber o que está de fato acontecendo para podermos contestar, né? Para podermos contextualizar a coisa, né? E tal. Não sei, viu, Guilherme? Não sei mesmo, não. Nem vou comentar o comentário de comentarista aí, porque deixa o cara falar, deixa o cara esbravejar. É o que tem cliente, né? Eu não tenho cliente, não. Eu tenho amigo. Os meus amigos todos aqui acompanham pela Rádio Web Planeta Guarani, viu? Ó, uma informação que está pingando agora, informação do portal Bola VIP. O Palmeiras está encaminhando a negociação do Gabriel Menino para Lazio da Itália, viu? Palmeiras encaminhando a negociação do Gabriel Menino com a Lazio da Itália no valor de 68 milhões de reais. Na cotação atual, são 12 milhões de euros. Tá? O Guarani tem 20% disso, né? Então o Guarani teria 13 milhões e 600 mil reais, tá? No caso da venda ser encaminhada por esse valor. Tá? 20% desse valor pertence ao Guarani. Então vamos aguardar aí para ver, tem uma bonificação, não sei se entra essa bonificação nos casos do Guarani também e tal, né? Teria mais 3 milhões de bônus para seguir jogar, para ficar com o jogador até o brasileiro, até julho desse ano e tal, né? Vamos ver o que acontece, tá?
Ele quer receber o jogador, perdão, até julho desse ano, e aí pagaria mais 3 milhões. Isso aumentaria mais a participação do Guarani, creio eu. Tá? Não sei se essa bonificação entra na negociação ou não, mas vamos trabalhar com o valor aí de 3 milhões e 600, que é o valor de negociação, né? Vamos monitorando isso, né? Isso tudo pode ser algo positivo para o próprio Guarani, né? O Guarani, com esses valores, pode ir ao mercado contratar jogadores melhores, né? Pode, não estou dizendo que vá, né? Mas pode ir ao mercado e contratar jogadores melhores do que os que está contratando ou do que os que está especulando nesse momento, né? Agradecendo ao André do Centro aqui que me mandou a matéria. Valeu, André, não tinha visto não, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu pagar a última mensagem aqui, que é do Newton de Valinhos. Boa tarde, eu ouvi a entrevista do Toninho nas 2 rádios. A da Central foi bem melhor em relação às perguntas. Discordo, Newton. Discordo. Foi melhor em alguns confrontos. Houve algum confrontamento ali, principalmente do Semedo. Até falei isso ontem na abertura do Boa Noite Bugrão, né? O Semedo foi o diferencial da entrevista porque partiu para o confronto, né? Tanto que o fato que você relata aqui são 2 perguntas dele, né? Perguntaram por que mandaram para outro time o Eliel e contrataram uma aposta. Ele respondeu que foi para ganhar experiência e que não conhecia o jogador. Aí não foi o pessoal da rádio quem falou, se fosse Semedo. O pessoal da rádio falou que não o Eliel, que não, porque o Eliel já é bem experiente no Guarani, já atuou muito e sempre foi bem. Concordo, isso aconteceu mesmo. E aí ele fala que o Enori, que é o analista de desempenho do Guarani, continua acompanhando o Eliel agora no Água Santa, né, analisando as atuações dele e tal, né. O Eliel estaria muito melhor no Guarani hoje e pleitearia até a titularidade, para mim já seria titular do Guarani, né, totalmente. Já sobre o Lud, que é a opinião sua, né, o outro lateral, o Lud, que já sabemos porque eliminaram ele, pois deram um calote no menino e colocaram ele na RJ. Deixa eu explicar um negócio, Newton. Você é do ramo, né? Você sabe do que você está falando. Todo mundo, inclusive funcionários ativos ainda do Guarani Futebol Clube, pessoas que ainda prestam serviço ao Guarani, são contratados CLT do Guarani. Todo mundo que não teve fundo de garantia recolhido pelo Guarani está inserido no contexto da recuperação judicial. Isso não é processo, isso é dívida reconhecida. O Guarani tem que pagar essas dívidas de fundo de garantia. O Matheus Lud, que é um deles. Tá? O Alvarinho, quando estava no Guarani, já estava também inserido. Todos os jogadores que passaram ou que estão no Guarani, que não têm parte ou a integralidade do seu fundo de garantia recolhido, do seu INSS recolhido, está na recuperação judicial, porque são dívidas trabalhistas que têm que entrar no primeiro nível da negociação. São pessoas que têm prioridade no recebimento. Tá? Não é que o Guarani deu um calote no Lud, que o Guarani não pagou o fundo de garantia, como não pagou para nenhum outro. São 30 anos sem recolhimento de fundo de garantia no Guarani. Então, todo mundo desses 30 anos tem ação contra o Guarani ou está inserido de alguma forma na recuperação judicial do Guarani. Tá? O porquê do Guarani não ter permanecido com o Lud, que, sinceramente, um erro de análise técnica, isso no meu conceito. Isso nada tem a ver com a recuperação judicial. Tá? Porque todo mundo, inclusive funcionários hoje, colaboradores humildes do Guarani, que ganham lá R$2.000, R$2.000 e poucos reais por mês, estão inseridos também na recuperação judicial. Porque essas pessoas precisam receber o seu fundo de garantia. O INSS dessas pessoas foi descontado e não foi recolhido. Então isso tem que ser incorporado também à dívida. Tá? Isso é um reconhecimento de dívida. A recuperação judicial não é só processo, é reconhecimento de dívida. O Guarani reconhece que deve e botou lá. Tá? Aí essa negociação tem que acontecer agora, essas pessoas têm que receber agora, né? Um abraço, viu, Nilton? Obrigado pela mensagem, tá? Tamo junto. Pessoal, agora eu vou me preparar para o programa da noite. Amanhã a gente transmite a partida, torcendo muito por uma vitória do Guarani. Vamos ver se a gente consegue mais informações para o programa da noite, tá? Para sabermos provável escalação, ver se já temos algum esboço de escalação do Operário também, que vem desfalcado. Os 2 primeiros volantes do Operário estão fora da partida, um deles o Índio, né? Que nós conhecemos bem aqui, tá? Acho que era o Índio, o outro jogador do Operário com passagem pelo Guarani, que eu esqueci de citar no começo do programa. Foco na vitória. Pedido para você, torcedor, se puder, vá ao estádio. Leve o seu incentivo ou faça o seu protesto, não me importa, mas vá ao estádio, esteja lá se você puder, porque o Guarani precisa vencer a partida, tá? O Guarani precisa vencer a partida. Então, à noite a gente volta a se falar, tá bom? Agradecendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no YouTube, acho que não, porque eu acabei de passar por lá. Chegou mais uma do Carlos Silva.
É diretor de futebol, SEO, é gerente de futebol e resultado mesmo nada. Parelheiros, capital com o Guarani. Sampa Bugre. Valeu, Carlos Silva. Registrando a sua insatisfação com a diretoria do Guarani. O Guarani não tem diretor de futebol, viu, Carlos Silva? Ele tem executivo de futebol que falou ontem, que é o Toninho Cicílio. Tem superintendente de futebol, tá? Tem muita gente, né? Muito cacique, né? Superintendente de futebol, que é o Danilo Silva. Tem gerente de futebol, que é o Sérgio do Prado, mas que cuida apenas da logística, tá? Mas diretor de futebol, o Guarani não tem mais, não. Tá? Só que o resultado mesmo não vem. É muita gente mandando e pouca gente obedecendo, né? Agradecendo ao carinho de todos que mandaram mensagem ao vivo. Muito obrigado, me ajudaram muito a fazer esse programa. Os nossos comentaristas, muito obrigado. Hoje tivemos a coletiva aí do Anderson Leite. Vamos reprisar à noite também, trazendo conteúdo para o programa, tá? Agradeço a todos vocês que apenas ouviram ou assistiram pelo YouTube. Muito obrigado mesmo. A você, amigo repriseiro, ou tá no YouTube fora de hora. Obrigado, viu? Esse foi o Bugre Online dessa sexta-feira, véspera de jogo do Guarani, 7 de junho de 2024. E eu encerro, como sempre, deixando meu grande abraço a todos e o meu até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Valeu. Até a noite, às 8 horas, no nosso Boa Noite Bugrão.